Olá a todas e todos, eu sou Pedro Augusto, do portal Cidadão Cidade, o portal de entrevistas de Campinas. Eu estou aqui hoje com o Case RPC, fazendo valer a arte do encontro. Muito embora nós estejamos à distância, porque cada um está na sua casa, cada um na sua telinha, né? Seja qual for, tanto nós que estamos fazendo a entrevista como as pessoas que estão assistindo, cada um na sua tela, mas a gente se une através da força da comunicação, através da força da arte, através da liberdade de podermos nos comunicar, mesmo que em tempos de isolamento social. Então, para poder falar sobre a arte e a vida, eu tenho aqui um convidado, que é uma das pessoas que generosamente concedeu o seu tempo, né, que é a coisa mais valiosa que a gente tem na vida, é o tempo. É a única coisa, aliás, valiosa que a gente tem na vida, é o tempo. Então, ele está aqui concedendo o tempo dele generosamente e fazendo valer o cidadão cidade, porque ele é o cidadão cidade. Então, graças ao esforço das pessoas que participam, que colaboram, é que o cidadão cidade existe. Eu gostaria de, logo no início dessa entrevista também, de destacar o João Pedro da Paz, que é uma pessoa que está junto com a gente em pensamentos, que ele está com Covid-19, foi dado como afirmativo, ele está se tratando, está na casa dele. Então, eu gostaria também de dedicar essa live a essa pessoa maravilhosa, brilhante, que tem sido o braço direito e esquerdo do portal Cidadão Cidade. Ele que escreveu, que não perdeu a paciência e a fé, mesmo quando teve textos dele censurados no Facebook, continuou firme e forte, fazendo parte do Cidadão Cidade. E ele também é o Cidadão Cidade, que é a pessoa de resistência que permanece firme e forte apesar dos ventos contrários. Para ser delicado, né? Vou chamar de ventos contrários. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a você que está assistindo e dizer que o Cidadão Cidade, muito embora seja um portal de entrevistas alternativo, ele não é independente. Muito pelo contrário. Ele é muito dependente. Dependente das pessoas que participam, que concedem o seu tempo generosamente. Ele é dependente das pessoas que compartilham. Então, já peço logo de cara você que compartilha essa entrevista, que tem o canal do YouTube, tem a página do Facebook e tem no Instagram. Então, tem essas alternativas aí para você poder entrar em contato conosco e receber o nosso conteúdo. Beleza? Então, eu gostaria de pedir agora aqui para o Case, para, por gentileza, se apresentar aqui para o nosso público, falar um pouco com você sobre a sua história, sua trajetória. Muito prazer tê-lo hoje aqui com a gente aqui. Gostaria de pedir para você fazer uma apresentação sua, por gentileza. Claro. Primeiramente, boa noite a todos os inscritos do Cidadão Cidade, aos que acompanham o trabalho pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, que ajudam a disseminar a cultura para todos os cidadãos aqui da nossa cidade, de Campinas e também de toda a região. Enfim, falar um pouquinho de mim para vocês. Meu nome é Case mesmo, não é só nome artístico, é meu nome normal. Tenho 24 anos, sou nascido aqui em Campinas mesmo. Atualmente, além do meu trabalho com música, eu também faço faculdade, eu faço Química na Unicamp, certo? E eu estou envolvido diretamente com a arte faz 5 anos, que foi quando eu comecei a escrever as minhas primeiras letras, a estar adentrando dentro de estúdios para estar gravando as minhas primeiras músicas, a estar divulgando elas na internet. E foi a época em que eu comecei a ir nos eventos para buscar uma oportunidade de me apresentar meu trabalho para organizadores de eventos e para outras pessoas que não me conheciam até então. Perfeito. Muito bem. Eu vou começar, então, aqui com a nossa primeira pergunta. O que o hip hop representa na sua vida? Bom, o hip hop, na sua raiz,
é uma cultura muito antiga no mundo, né? Já está aí há mais de 40 anos de história. E ela, ao meu entender, ela funciona como uma ferramenta para resgatar as pessoas que vivem numa situação ruim de vida, seja que não tenha condições básicas de se sustentar ou que não tenham tantas oportunidades de vida, e tira essa pessoa que poderia vir a fazer algo de ruim no futuro e traz para dentro de si, né? O hip hop eu entendo dessa forma. E na minha vida, em particular, serve como uma ferramenta de desabafo para poder falar sobre coisas que já aconteceram comigo, que aconteceram com pessoas em minha volta, certo? É uma maneira que eu utilizo de estar falando, né? Como se fosse uma conversa, né? Conversando com as pessoas sobre coisas que aconteceram comigo, coisas que acontecem ainda, que acabam me atingindo, né, emocionalmente. E não é um desabafo tradicional, né? Desabafo em forma de música, que é uma forma que eu tenho de chamar a pessoa para mim, que ela possa me ouvir, que às vezes se eu falar de uma forma mais convencional, ela pode não dar tanta atenção, mas em forma de música ela já presta mais atenção naquilo que eu tenho para falar. Tem uma frase da Teresa Cristina que você me lembrou agora, que é uma sambista maravilhosa. Ela tem uma frase de uma música dela que diz assim: cantar é vestir-se com a voz que se tem. E vestir-se com a voz que se tem é também isso que você está falando, né? É vestir-se com a sua vida, com a sua história, com a sua luta, né? Isso. Quem ouve minha música já consegue enxergar aquilo que eu já passei na vida ou que eu ainda passe atualmente, certo? Às vezes, tanto pessoa que já passou pelas mesmas situações que a minha ou não, ela já consegue ter aquela identificação, sabe? Só queria, aqui, Pedro, o Lucas Menelik, meu filho, está assistindo e mandou um oi para você. A Jennifer está falando. Manda um oi para ele. Oi, Lucas. Tudo bem? Olá, Lucas. Um abraço para você, Lucas. Que bom que você está aqui assistindo a gente. Muito feliz. Obrigado, viu? Opa, forte abraço, Lucas. Como que a arte pode denunciar os conflitos políticos que nós estamos vivendo atualmente? Bom, como eu falei no início, a arte, não só o hip hop, a música, mas outras vertentes de música ou outros tipos de arte, como a pintura, a dança, a escultura e tudo mais, ela vem, ao meu ver, ela vem para se comunicar com a população de uma maneira não convencional. Atualmente a gente está vivendo aí por crise política, obviamente, com o governo do senhor Jair Bolsonaro, que infelizmente está assolando várias pessoas, a fome, a miséria, pessoas que já não tinham tanta condição, então ficando em uma situação muito pior do que já se encontravam, né? E a arte, ela denuncia isso, como que eu posso dizer? Falar do meu exemplo, né, da música. Botando todos esses fatos que andam acontecendo dentro de letras de música de diversos estilos é uma forma de protesto pacífico e que por muitas vezes acaba sendo censurado pela mídia, pelo governo. Eu lembro de uma música, se eu não me engano, foi no final de 2018 que foi lançada, chama Primavera Fascista, que é de um grupo de MCs lá do Rio de Janeiro, falando todas as coisas sobre o Bolsonaro que a gente já conhece. E esse clipe foi apagado da internet, se eu não me engano, ele tinha em torno de 50, 60 milhões de views, não lembro aproximadamente, mas ele foi retirado por pressão do público, dos apoiadores dele, que falaram que quem fez essa música não estudou, não sabe o que está falando, vive fora da realidade, o que a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que o governo atual vem fazendo um descaso com o povo desde quando ele foi iniciado em 1º de janeiro de 2019, né?
E não que antes não tinha problema, obviamente tinha problema, mas eles se agravaram muito mais nesse período. Ou seja, a arte vem para denunciar todos esses fatos, até mesmo para as pessoas que, de repente, não têm acesso à informação, como um jornal, ou uma televisão, a internet, mas a arte chega para essa pessoa, denunciando tudo o que está acontecendo e fazendo com que, de alguma forma, a pessoa se conscientize e fique ligada no que está acontecendo, para que a partir daí ela tome uma posição de como agir, como lutar, o que ela tem que fazer para atrás dos seus direitos. Só falar uma coisa, eu não sei se a maneira como você está segurando o celular está fazendo às vezes um chiadinho assim, sabe? Um pequeno barulho. Estranho. Não, que eu tô... Acabou de fazer? Não, é que eu tô com o microfone direto, no caso eu tô com o notebook, né? Mas o entendi. Tá lá, sabe? Essas coisas. Desculpa. Aqui é a nossa casa, nossa live e nossas regras. Beleza. Como que você entendeu a música como sendo a sua forma de expressão? Como que aconteceu essa identificação com a música sua? Bom, eu me identifico desde quando eu me conheço por gente. Né? Na minha família toda, tenho parentes, tenho um irmão que trabalha com música também, tenho primos que também já participaram direto e indiretamente. E desde o começo eu sempre ouvi bastante tipo de música. Antes, quando eu era pequeno, nem era muito rap, né? Era MPB, samba, rock. Eu ouvia os raps antigamente também, eu ouvia muito Racionais MCs, Trilha Sonora do Gueto, N de Naldinho, que são figuras clássicas, né, do rap nacional. E de lá para cá, aconteceram diversas situações ruins comigo, seja aqui no bairro onde eu moro, ou época de escola, tal. E eu sempre tive problema para desabafar com as pessoas, ter uma conversa, né, normal, para falar o que estava acontecendo. E eu vi a música como uma forma mais fácil. Quando eu comecei a escrever, eu lembro que foi no final de 2014 e começo de 2015, quando eu comecei a escrever minhas primeiras letras. Eu achei, particularmente, uma maneira bem tranquila de me expressar, escrever a música de maneira correta, de uma forma que ela fique bonita no sentido de soar bem no ouvido do público e que a mensagem fique clara para que ele possa entender e abstrair, sabe? E, assim, a música, para mim, no sentido de poder falar sobre minha vida, ajudou muito, que se não fosse isso, eu não sei se eu conseguiria fazer de outra forma, sabe? Só queria destacar aqui que o Marcelo Lírio, do entrevistador do Entrevistarte, que é um programa de entrevistas que acontece às quartas-feiras, às 7 horas. Tanto é que eu não faço mais entrevistas às quartas-feiras, por conta da entrevista do Marcelo Lírio, que é um entrevistador que tem um programa, chama Entrevistarte, às 7 horas toda quarta-feira. Ele está dizendo aqui, ó, a arte é corda bem comprida, trançada, para resgatar pessoas afundadas em abismos. Concordo em número, gênero e grau, que é a definição de praticamente tudo que eu disse numa frase. É bem isso. Que normalmente os artistas, antes de se iniciarem na arte, se encontram nessa situação, né? Em um abismo, meio que sem saída, sabe? Sem saber o que fazer. E a arte vem para isso, para resgatar essa pessoa do abismo e, consequentemente, o artista ajudar a resgatar outras pessoas do abismo, sabe? Ele resumiu muito bem. O Marcelo Lírio. Arrasou, Marcelo. Compor é um meio de dar atenção a assuntos que preferimos ignorar? É jogar luz sobre assuntos que preferem ser ignorados? Sim, concordo. Que muitas vezes, no caso, no ponto de vista do compositor, ele passa por alguns assuntos que ele prefere não debater de uma maneira mais formal, como, sei lá, por exemplo,
problemas de, sei lá, depressão, problemas familiares e tal, é algo que normalmente as pessoas têm a tendência a guardar para si mesmo, sabe? As coisas mais pessoais, pode-se dizer assim. E você compondo, você consegue colocar isso abertamente, sabe? E você não sente, você não se sente preso, você não sente um receio de poder, de estar falando isso com outra pessoa quando você está compondo. É claro, depende também da percepção de quem está ouvindo. Às vezes a pessoa escreve uma letra, faz algum tipo de arte que, à primeira vista, não fique tão nítido a mensagem que ela quer passar. Mas você ouvindo com outras perspectivas, vendo a arte uma segunda, uma terceira vez, você consegue entender o ponto e se colocar no lugar da pessoa, né? Ver o que ela está sentindo, a partir daí tá conversando com a pessoa, isso ajuda muito, ajuda a salvar muitas vidas, literalmente. Falando em se colocar no lugar de outras pessoas, que é esse lugar da arte, né, de nos abraçar ou também de nos esbofetear, porque amigo é aquele que nos dá uns culachos de vez em quando a gente precisa, né? Uhum. Então, a arte ela é tão amiga da gente que ela às vezes ela dá um presta atenção, às vezes ela dá um carinho, ela às vezes abraça a gente, às vezes ela se afasta e fala, olha, fica aí um pouquinho sozinho pensando no seu campo. É verdade, é verdade. Tem uma pergunta aqui da Jennifer Francisco. Casey, como é para você ser um artista, entre aspas, marginal na cidade de Campinas, já que não temos tantas oportunidades aqui? Eu queria aproveitar só um gancho da pergunta da Jennifer para dizer o seguinte: Campinas foi a última cidade do Brasil a abolir a escravidão. Então tem uma certa onda de coronelismo que paira aqui na cidade de Campinas. A gente vê, por exemplo, na política, nós temos uma vereadora de esquerda, a única mulher vereadora de Campinas, que é a Mariana Conte, que por sinal já concedeu entrevista aqui para a gente. Conheço. Então, assim, é uma cidade também machista. Então, sendo essa cidade com todas essas características, como que é para você ser um artista, entre aspas, marginal aqui? Bom, a gente precisa considerar alguns pontos, não só dentro de Campinas, como o Brasil, no geral. Existe um número enorme de artistas negros da favela que fazem coisas assim maravilhosas, que muita gente não tem acesso. Seja por, como a gente falou no início, censura, às vezes de próprios organizadores de eventos locais que preferem excluir uma arte de um artista negro da favela que tem o seu valor e colocar a arte de um artista branco que pode não agregar tanto para a cultura da cidade, mas gera um valor monetário maior, certo? Isso acontece muito. Não só em Campinas, mas no país todo, né? E, assim, agora falando um pouco da minha origem, eu sou filho de mãe preta, com a minha família inteira praticamente, de descendência negra, certo? E você tá fazendo artes, qualquer tipo de arte que seja, numa cidade como Campinas, que, como foi muito bem colocado por você, a última cidade a abolir a escravidão, uma cidade onde o índice de racismo cresce exponencialmente, onde as pessoas não costumam dar voz para quem é de periferia. Ou seja, é algo bem complicado, porque você luta todo dia para fazer sua arte, para estar divulgando para as pessoas certas, e volta e meia você sofre censura de organizadores, de pessoas mais influentes, ou até mesmo de outros artistas que são mais favorecidos e te veem como, entre aspas, um concorrente, sabe? Que pode ofuscar você de alguma maneira e não te dão espaço para aquilo, sabe? De alguma maneira ele te exclui. Exclui o que eu digo assim, faz com que sua arte não chegue a quem deveria chegar e você acaba tendo sua voz desaparecendo ali no meio da multidão, que não era para acontecer, que o intuito do artista é esse, inclusive o meu intuito é esse, é passar falar sobre coisas que muitas pessoas não podem falar, certo?
ou porque sofre violência de alguma forma, sofre represália de alguma forma, e não tem oportunidade para falar. Um dos meus objetivos é esse. Então, sim, é algo bem complicado, mas, respondendo, né, a pergunta da Jennifer, é algo bem complicado, mas cada dia que a gente acorda é uma oportunidade a mais que a gente tem de fazer a diferença. Então, é algo que me motiva a estar continuando nesse meio. Falando em arte marginalizada, em luta, na possibilidade de utilizar a arte como meio de comunicação, qual é a sociedade brasileira dos seus sonhos? Bom, é algo que eu sou bastante realista, né? Algo que estaria muito longe de acontecer, mas a sociedade brasileira dos meus sonhos seria aquela em que todos os indivíduos, como cidadãos brasileiros, possam coexistir no mesmo ambiente de forma harmônica, certo? Compartilhando das suas opiniões, desde que as opiniões não destratem o próximo, certo? Onde as pessoas possam cuidar da vida, cada uma cuidando das suas coisas, cada uma fazendo suas atividades, frequentando os lugares de seu interesse, sem que não seja julgada por isso, não sofra nenhum tipo de preconceito com isso, sabe? Todas as pessoas possam conviver harmonicamente, independente de sexo, de identidade de gênero, de raça, de descendência, sabe? Onde todas as pessoas possam coexistir sem uma ter que ficar atacando a outra. É claro que atualmente isso é um pouco difícil, né? A gente falar que isso possa acontecer num curto período de tempo. Mas acredito que a longo prazo, as pessoas, os cidadãos tendo consciência do certo e do errado, do que se pode ou não pode fazer, de como deve se tratar uma outra pessoa, aí talvez a gente tenha uma mínima possibilidade disso ocorrer. A arte também é a possibilidade de ter esperança, né? Então, acho que tem a ver com isso, né? Apesar de parecer uma loucura, a gente tem que ter esperança, né? A gente precisa, como eu diria o Ed Rock, né? Numa frase da música do Racionais, é necessário acreditar que o sonho é possível, né? Então, a gente precisa acreditar que isso vai acontecer um dia, que a gente não vai haver mais casos de racismo, casos de homofobia, de transfobia, que a gente não vai ver feminicídio mais no futuro, sabe? É algo que a gente precisa acreditar que vai acontecer, que essas coisas ruins vão sumir, né, da nossa sociedade. E eu aproveitar para lembrar, trazer a nossa memória aqui, hoje e sempre, Marielle Franco presente. Marielle Franco presente, Agatha, João Pedro, George Floyd, não sei se eu pronunciei certo o nome dele, morreu recentemente lá, e assim, é bem complicado. O que é ser artista? Ser artista. Confesso que é uma pergunta um pouco difícil. Mas vamos dizer assim, ser artista acredito que seja, como a gente já está falando desde o começo sobre comunicação, é você conseguir falar com as pessoas de forma diferente, né? Seja por música, seja por uma pintura, por uma apresentação de dança, por recitação de poesia, por algum tipo de escultura, grafite, que a gente vê muito na rua também. São todas formas de expressão, de comunicação com as pessoas não convencionais. E cada pessoa que compreende aquilo que a gente fala já é uma vitória. Então, seria falar com as pessoas de maneira diferente.
Tem mais uma pergunta aqui da Jennifer. A Jennifer, que inclusive eu gostaria de destacar que ela foi entrevistada sobre o tema Teatro do Oprimido. E a gente vai fazer uma segunda entrevista com a participação de uma pessoa incrível que vai poder nos ajudar, o Armindo R. Pinto, que vai poder nos ajudar a pensar também sobre isso. Você está convidado a assistir também a essa entrevista sobre esse tema que é tão importante. A Jennifer, Casey, a química e a sua arte são coisas completamente diferentes, né? Como foi para você chegar na Unicamp? Bom, esse é uma coisa bem interessante. Sobre estudo, né? Ensino. Eu sempre estudei em escola pública a vida toda. Eu, inclusive, né, essa eu vou até falar desde o começo, essa parte é bem interessante. Eu estudei da primeira à quarta série no Zamarion, Escola Estadual Professor Vitório José Antônio Zamarion. A escola fica ali nos arredores do Shopping Unimart. Eu estudei lá da primeira à quarta série. Depois eu estudei no Francisco Glicério, bem no centro da cidade, que seria o lugar mais marcante de forma negativa, que aconteceu vários casos de bullying, vários tipos de preconceito aconteceram lá, coisas que me afetaram diretamente. E depois de lá estudei no Dom Barreto, estadual, ficar aqui na Ponte Preta, até eu terminar o ensino médio. Desde então, eu terminei o ensino médio em 2014, aí passei pelo processo de alistamento militar, né, que ficou aí 1 ano, precisava trabalhar, né, para estar sustentando a minha casa. Eu só fui entrar na faculdade foi 5 anos após eu ter 6, na verdade, ter terminado o ensino médio. Entrei ano passado, 2019. Ou seja, teve aí um tempo muito distante entre eu terminar o ensino médio e estar ingressando na faculdade. Normalmente, os alunos terminam o ensino médio e já emendam a faculdade direto. Normalmente, isso acontece muito. Mas não foi comigo. E nesse meio tempo, entre eu terminar o ensino médio e entrar na faculdade, foi quando eu comecei a fazer a minha arte, né? Você vê que interessante. Em 2015, comecei a gravar as músicas, como eu já falei. Em 2016, eu comecei a participar mais ativamente de shows, tanto dentro da cidade quanto fora, né? E em 2017, eu ingressei no curso técnico em Química também. No caso, foi lá no ETCAP. E na época eu estava fazendo o curso técnico, tinha arrumado emprego na área na época, e também estava envolvido com a música, com os shows e tudo mais. Aí o que aconteceu? Em 2017, eu tive alguns problemas, como, né, a gente conversou. A arte, às vezes, fala com a gente, você tem que dar uma segurada, fica no seu cantinho, pensa um pouco. Isso aconteceu comigo, porque eu estava passando pelo esse problema de censura, sabe? Alguns indivíduos, não vou falar nome aqui, porque não convém, mas acabaram falando algumas coisas a meu respeito, e isso acabou me atrapalhando no andamento de shows. Eu acabei perdendo muitos contatos, perdi algumas amizades, enfim. Foi a época que eu pensei, eu preciso ter um tempo para mim, para que eu possa estudar, me capacitar, estar pensando na vida e tudo mais. E eu pensei o seguinte, no meu caso, caso a música não dê certo como um sustento, né? No caso, eu não consiga viver da minha arte, eu vou conseguir sobreviver, né? Tá com outro tipo de trabalho. Que foi aí que eu coloquei na cabeça. Eu vou prestar Unicamp e eu vou entrar na Unicamp. Tanto que eu passei o ano de 2018 inteiro, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, estudando sem qualquer interrupção. Todos os dias, estudando os conteúdos de praxe que normalmente caem no vestibular. E para mim foi mais complicado porque, é como eu disse, eu saí do ensino médio em 2013. E quando a gente não pratica aquilo que a gente aprendeu, a gente tem a tendência a esquecer. Então tinha que revisar todo o conteúdo de ensino médio em 1 ano, né? 3 anos em 1. Eu fiz isso, né? Na época que eu prestei a Unicamp, também tinha passado na USP e na Unesp. Passei nas 3 faculdades.
mas optei pela Unicamp por ser próxima, né? Questão de deslocamento. E eu já tinha uma simpatia pela Unicamp antes, tinha pensado antes em entrar. E é um curso que eu gosto também, a parte de química eu acho bem interessante. Acho que dá para construir dentro do curso algo que vai ajudar a população de alguma maneira no futuro, que é algo que eu ainda pretendo fazer, além de, claro, obviamente, estar continuando com a arte. E foi uma vitória, porque eu nasci numa periferia, não tive grandes oportunidades como a maioria das pessoas. Vim de escola pública e está entrando na Unicamp por mérito próprio, sem ter feito cursinho, sem ter pago nenhum tipo de material, nada, eu achei isso espetacular, sabe? E só uma coisa, quando tem um astro, assim, uma estrela que brilha muito, assim, né? Sempre aparece um outro que vai querer roubar aquele brilho de alguma forma, né? Então, o fato de você fazer arte, o fato de você trazer reflexão, de você trazer luta na sua voz, na sua música, de você colocar isso para fora, isso provoca, né? Porque você ser feliz, você provoca os infelizes. Então, eu acho que seria até estranho se não acontecesse isso que você falou, né? Das pessoas que aparecem para querer te prejudicar, porque elas já são tão prejudicadas, elas não conseguem pensar numa forma de brilhar por elas mesmas, de colocar a sua própria voz a serviço da comunidade. Então, coitadas, elas só precisam, a única coisa que restam é tentar, né, prejudicar. E mal sabem elas que só estão dando mais lenha para a fogueira para, no fim das contas, na hora certa, as coisas acontecerem e você fazer a sua arte, fazer a sua luta, né? Então... Exatamente. E na época que isso aconteceu, foi numa época que eu estava, poderia se dizer, em ascensão, porque eu tinha lançado minha primeira EP, né? Seria para o meu primeiro trabalho oficial como artista. Eu tinha lançado, foi em 2016, mas ainda estava trabalhando nela. E era uma época boa, sabe? E esse fato acabou meio que atrapalhando. E foi a época que eu me isolei, pensei um pouco, mudei até minha forma de escrita, as mensagens que eu tinha que passar para as pessoas eu mudei, porque antes, para quem ouviu meu EP, caso a pessoa queira pesquisar, chama A Sombra da Morte, ela está disponível no YouTube, nas demais plataformas digitais, né? É o meu primeiro trabalho oficial, como eu disse, e eu acabava falando do mesmo assunto o tempo todo, sabe? Em questão era falando sobre atacando diretamente o sistema, né? Basicamente era músicas nesse sentido que eu fazia. Não que não deva ser feito, claro que não, música assim deve ser feito sim, mas eu posso falar de outros assuntos além disso, não me prender numa única coisa, que é o que eu mudei para essa minha nova fase na música, certo? A música que eu lancei por último agora, hoje é dia 14, faz 4 dias que eu lancei, ela já aborda outros assuntos, sabe, que eu não falava antigamente, mas estou falando agora, falando mais de sentimento, questões pessoais e tudo mais, que eu não abordava tanto antigamente, mas comecei a abordar agora, porque eu não posso ficar preso numa única coisa, eu tenho que estar falando de tudo, claro, tudo que cabe a mim falar, tem coisa que não cabe, mas o que cabe a mim estar falando, eu vou falar, independente de qualquer outra coisa. E é aquilo, né, a gente é passado para trás, a gente foi deixado para trás, mas para pegar impulso, né? A gente corre, pega impulso e vai mais longe ainda. Perfeito. Eu gostaria de destacar aqui, antes de ir para 2 perguntas que a Jennifer fez, aqui Adrian Dryan, eu não sei se é assim mesmo o nome dele, não sei se eu estou lendo aqui, ele falou, boa noite, meninos. Boa noite, Adrian, tudo bem? Boa noite, Adrian. Ele também tem um canal no YouTube. Depois, em breve, eu vou estar fazendo uma divulgação do canal dele. Opa, beleza. A gente já confere. Aproveita e já confere. Sim. Aqui. Ele falou top. Opa, top. Aqui, só uma coisa. Antes de ir para as perguntas da Jennifer, não se preocupe, não estou ignorando você.
Eu gostaria de colocar aqui hoje que a gente tem uma participação surpresa para você. Essa participação surpresa é uma pessoa que também já foi entrevistado, ele já foi entrevistado aqui no Cidadão da Cidade, isso nos tempos, né, nos que a gente podia se encontrar ao vivo a cores. Saudade, né? Saudade. E aí, então, uma pessoa que foi entrevistada pelo Cidadão Cidade e que ele vai nos dar a honra de fazer de aparecer aqui com a gente, como se a gente estivesse na sala tomando um cafezinho, e aí, de repente, ele toca a campainha e aparece para tomar café com a gente. Deixa eu só aqui avisar ele que ele pode entrar aqui. Opa, a gente espera. Só um segundo, tá? Ah, não, beleza. Enquanto isso, até eu posso fazer uma pergunta enquanto eu vou chamando ele aqui. Tá bom. Aqui, olha, tem uma pergunta da Jennifer. Casey, você citou A Vida é um Desafio, uma letra que, na minha opinião, é a letra que mais dialoga com esse período de quarentena devido ao Covid-19. Adorei a citação. Ah, obrigado. Tem tudo a ver, né? Porque a gente tá passando por esse período de pandemia, né? Do Covid-19, que infelizmente está matando muita gente no mundo todo, que no Brasil, não sei se aqui no Brasil acho que não chegou a 50 mil, né? Creio que ainda não, mas deve estar próximo. Já chegou? Então, é uma doença que está matando muitas pessoas, infelizmente, e está sendo um desafio para todo mundo. Mas, como a vida é um desafio, né? Para algumas pessoas a vida sempre foi um desafio. Agora é um desafio a mais. O Covid-19 é um desafio a mais, né? E a gente consegue. A gente é forte o suficiente, já passou por muita coisa antes, a gente consegue passar por isso. Falando aqui, a gente falou sobre a arte do encontro. Eu gostaria de, então, já trazer para a nossa live aqui alguém que eu vou pedir para você se apresentar, muito embora já tenha concedido entrevista para a gente, vou pedir para ele se apresentar, chegar se apresentando aqui na nossa sala aqui. Opa! E aí, galera? Beleza? Eu sou o Mr. Kill, né? Sou também rapper, cantor, compositor, um pouco de faz tudo aí na vida. E estamos aí, né? Hoje eu tô aqui diretamente do ABC, né? Não tô em Campinas, cumprindo aqui minha quarentena, né? Nossa função social. E é isso, tô aqui curtindo a entrevista também e escutando tudo e identificando e lembrando aí das lembranças também das épocas de rolê aí em Campinas. Quantos lugares? Sim, sim. E aí é muito bom, né? Eu vi seu videoclipe novo, né? Deixei lá um comentário, tá compartilhando com a galera, gostei muito do trampo. E é isso, bora pra cima. Obrigado. Precisa fazer um ainda, viu? Quando acabar todo esse negócio aí. Pandemia, a gente precisa fazer um aí, futuramente. Sim, sim. Ou até não acabar mesmo. Eu lancei um clipe também gravado em quarentena. Eu vi, então, vi cada um na sua casa e eu achei interessante, eu achei legal a ideia, né? Gente, por favor, vamos depois postar nos comentários os clipes de vocês para a galera aqui. Vamos compartilhar com nossa roda virtual aqui. Opa, bora sim. Eu queria dizer, Casey, que eu conheci você através do Mr. Kill. Eu lembro quando eu vi o Instagram, eu vi quem seguia como eu tinha visto o perfil do Mr. Kill. Eu falei, que legal, já conhece. Seguidor em comum. Foram duas entrevistas já, né? Eu gostaria de... Eu vou abusar um pouquinho da sua presença aqui hoje na nossa sala virtual. Eu queria pedir para você se você poderia cantar uma música para a gente. Posso sim. Eu estava aqui vendo algumas coisas que eu poderia, né? Eu acho que uma das músicas que mais marcam toda a minha trajetória é a música Limite, né? É uma música que fez parte de uma grande transição na minha vida, transição de cidade, transição de pensamento, de muita coisa. E eu tava até treinando aqui um pouco dela no piano até. Não sei nem como que... Eu realmente estava fazendo uma coisinha aqui do tipo... algo assim. Mas eu vou colocar o instrumental normal
mesmo, não piano, porque eu acabo me perdendo e é isso. Legal, é um desafio, né? É um desafio bem legal. É um desafio muito grande, né? Mas é um pouco complicado porque quando você compõe uma coisa que não foi feita no piano, tenta passar, é muito mais difícil, né? Se você já compôs a música no instrumento primeiro, é muito mais fácil lidar depois. O caminho inverso é um pouco mais difícil. Sim. Bom. Saudades da época dessa música, 2018, eu acho. O discodrama. Mais atual do que nunca, né? Podia ter sido feito lá. Exato. Cada momento o expresso surge para repensar, balas corridas, estradas ao se direcionar, histórias contadas a fim de tudo melhorar, mesmo por dentro uma vidraça pronta para se quebrar. Ninguém jamais saberá o que se encontra em mim até que se aconteça o mesmo tudo, enfim. No fim, espero que tudo possa entender que eu não quero só fazer algo que possam ver. Não sei para onde correr ou por onde quero estar, contar as horas, momentos e por um bom lugar, caminhar pelos ares sem um rumo traçar, não deixando o senso comum influenciar. A pressão pode tentar me fazer chorar ou tentar me fazer um pouco mais pensar. Quanto tempo ainda vou ter que ignorar? E eu sinto muito que eu estou no meu limite, mas eu não posso desejar que as coisas nunca saiam do lugar. Eu não quero somente desabafar. Hey, e eu estou no meu limite, mas eu não posso desejar que as coisas nunca saiam do lugar. Eu não quero somente desabafar. Hey, sorrindo, onde estou indo? Eu posso não saber aonde leva o meu caminho, mas não, fico parado ou esperando a minha vez, pois se depender dos outros parava nos 16. Eu não quero precisar gastar o meu argumento com mentes de frequente processo lento. E por favor, se não sabe tudo o que aguento, não julgue sem uma noção de tal conhecimento. Mas quanto tempo ainda terei que esperar, contando passos, horários sem ter que atrasar, 1 milhão de tarefas sem ter quem ajudar, não compreendendo o caminho a se passar, ou então por interesse em alguns vão chegar e papo furado, amigável, não vai adiantar. Eu não vou hesitar se tiver que recusar, e eu sinto muito que eu estou no meu limite, mas eu não posso desejar que as coisas nunca saiam do lugar. Eu não quero somente desabafar. Hey, e eu estou no meu limite, mas eu não posso desejar que as coisas nunca saiam do lugar. Eu não quero somente desabafar. E quantos olhares, qual é o sentimento de viver como radares? E quantos lugares a pressão não pode seguir além de algumas fases? O que te faz ceder é o mesmo que tentar vencer. É necessário ser forte pro que tiver que ser. Eu sinto muito que alguns ainda vão pra ver. E eu sinto muito que eu estou no meu limite, mas eu não posso desejar que as coisas nunca saiam do lugar. Eu não quero somente desabafar. Hey, eu estou no meu limite, mas eu não posso desejar que as coisas nunca saiam do lugar. Eu não quero somente desabafar. Hey, eu estou no meu limite, mas eu não posso desejar que as coisas nunca saiam do lugar. Eu não quero somente desabafar. Hey, eu estou no meu limite, mas eu não posso desejar que as coisas nunca saiam do lugar. Eu não quero somente desabafar. Hey! Essa foi Limite, como eu falei, é uma música muito importante para mim em vários aspectos. Marcam várias coisas, né? Não é à toa que tá dentro do meu discodrama e enfim, é isso. Casey, agora eu vou abusar da sua boa vontade. Opa, você agora é minha vez. Oh, não entendi, desculpa. Você pode cantar uma música pra gente, abusando um pouco da sua boa vontade? Posso. Eu vou fazer igual, tentar achar o instrumental da música aqui também, senão vai a capela mesmo. Né? Esse é instrumental. Se você quiser, nossa live e nossas regras. Eu achei. Acho que eu achei. Peraí. Não.
Bom, acho que eu encontrei, né? Posso começar? É a última música que eu lancei, chama Seguindo com Fé, ela tem participação do meu amigo do Choque, do grupo Missão Verbal, e tem a ver com transição também, né? Saí de uma fase meio que obscura em 2017, 2018, estou vivendo uma outra coisa agora e é isso. Vamos lá, posso soltar? Por favor. Não sei se dá para escutar, não? Assim, ó. Vários dias, várias noites, sem dormir, sem comer, pensamentos vêm e vão, e eu tentando escrever a vida como ela é, sem falhar, me dá, me quer, mantendo a cabeça erguida, pra que não caia a minha fé. Poesia é magia, com cantar a cada letra, desabafo em cada linha, mesmo que você não entenda a treta que tá acontecendo aqui. Meu coração tá trancado, então descobre aí. É muito fácil julgar, apontar, falar, sem pensar nas consequências, no que isso vai causar a vida inteira. Tendo passado para trás o veneno que tô bebendo é bem pior que entrar. Eu vou falar, me expressar até que seja o fim. Canto rap por amor, sem ganhar um din. Já tá mal cedo, são 3:30 da manhã. E eu em busca de uma cura para minha mente sã. Enquanto muitos caminham com ódio para poder chegar no pódio. Vou remando contra a maré, levando a paz, amor e harmonia. A vida sobe e desce, tô brincando de gangorra, também é filme de terror, então te digo, corra, é inevitável. Vou andar sem parar, não importa pra onde eu vá, eu já sei que vou chorar. Então esquece, moleque, viva a tua vida, não pense em meter fita. Isso é suicida, não vou abraçar o cão, pelo sim ou pelo não, eu já sei que perde a razão, vai segurando então. Vocês que as puxem mais, eu é que só quero paz, minha esperança jaz, continue em pé mais. Vocês contam joia, conta grana, mas que você não conta, esse teu hype, tua faminha já passou do ponto, esse é o ponto, mano, por isso eu tô aqui, falar a verdade, mano. Se querer mentir, já tá mal cedo. São 3:30 da manhã. E eu em busca de uma cura para minha mente sã. Enquanto muitos caminham com ódio para poder chegar no pódio. Vou remando contra a maré. Levando a paz, amor e harmonia. E seguindo com fé. É isso, deixa eu parar aqui. Dizem que ensaiar minha voz e tal, mas... Belíssimo. Olha, só assim, Mr. Kill, pode continuar aqui um pouquinho com a gente? Claro. É domingo. Ó, só aproveitar aqui, só fazer uma pequena pausinha da música aqui para fazer umas perguntas que estão aqui. Tá bom. Aqui, ó, Jennifer Francisco. Você falou da sua caminhada literalmente até você chegar na Unicamp, mas chegando lá, você sofreu por ser da periferia? Nossa, muito. Bastante. Porque o que acontece? A maioria, né, majoritariamente toda a Unicamp, não só o meu curso, como os outros cursos, são de pessoas com melhor poder aquisitivo, né? Vamos dizer assim, pessoas que não sofreram tantas dificuldades na vida. E chegando lá é outro ambiente, tanto que até hoje eu não me sinto, como eu posso dizer, habituado, realmente inserido dentro do ambiente universitário, sabe? Apesar de ter várias políticas, vários eventos que acontecem dentro da Unicamp para estar promovendo isso, mas até hoje eu não me sinto realmente inserido dentro desse ambiente. Claro, estou lá, faço as atividades que são de direito do meu curso, mas a convivência em alguns aspectos ainda é meio complicada, infelizmente. Mr. Kill, você também já sofreu algum tipo de preconceito por conta da questão de ser de uma região de Campinas que não Cambuí, Barra Centro, assim?
Na verdade, isso a gente sente o tempo todo, né? Ainda mais que a minha transição foi um pouco diferente, que foi para a UFABC, né? Eu entrei na UFABC em 2017, né? No curso de Ciências Econômicas, e só que antes disso eu já percorria o ambiente da Unicamp, por exemplo, né? Tinha uma época que eu fazia um estágio técnico ali, né? E aí conheci uma galera ali. E ali, por exemplo, a primeira vez que eu entrei no RU da Unicamp, por exemplo, foi um momento de não identificação, porque eu lembro que meu cabelo estava maior e crespo e eu quase não via ninguém assim parecido no RU da Unicamp. Eu falava, gente, o que é isso? E era aquela coisa também de dois lugares muito diferentes, né? O lugar de onde eu saí e o lugar onde eu ia. Então, eram dois lugares muito diferentes e você vive de forma simultânea, né? Então, você acaba tendo que aprender a lidar com os dois lugares. Depois, para o UFABC, foi um pouco diferente, porque a UFABC, embora tenha muitas questões desse tipo também, é mais diversa do que a Unicamp, e aí na UFABC eu consegui encontrar um pouco mais, só que ainda assim você se depara com coisas desse tipo, né, o tempo todo, né, seja de forma explícita, seja embutido de alguma forma, e você vê, né, um dos grandes exemplos são movimentos políticos, né, movimentos políticos que até na Unicamp eu achava que era até um pouco mais aberto, né? Na UFABC eu achei zero aberto, né? Alguns movimentos com só uma galerinha relativamente privilegiada e branca e tal, e você não consegue, você sente um bloqueio para entrar naquilo, sabe? De participar ativamente com aquilo. Então você acaba encontrando outros meios. Então eu acho que isso o tempo todo, né? Aqui, tem uma pergunta aqui da Jennifer. Mr. Kill, como diz o crioulo, o Rapa salva mais do que muitas religiões. Você concorda com isso também? Concordo, né? Eu acho que a música, a arte de forma geral, ela salva muito, né? Porque a partir do momento que você consegue se comunicar, a partir do momento que a pessoa consegue entender determinada arte, determinado trabalho, que tem o intuito justamente de salvar, de entrar na sua mente, de passar determinada mensagem, né? Isso muda a sua visão, de mundo, isso muda o seu pensamento, e a partir do momento que você tem esse gap, né, e você entende que é possível pensar de outra maneira ou enxergar algo de outra forma, você acaba mudando a forma de agir, a forma de ser também. Então, eu super concordo com isso. E você, Casey, você concorda? Concordo, sim. Foi bem colocado, né? Pelo Mr. Kill, certo? Porque, como a gente falou no começo sobre os abismos, né? Sobre situações ruins em que muita gente se encontra, a arte, toda a forma de expressão da arte ajuda muito nisso, né? A estar ajudando as pessoas, a estar salvando bastante vidas. Então, sim, concordo 100%. Eu sei que eu sou entrevistador, mas eu vou usar aqui dar uma resposta também. Religare ou relere são essas duas possibilidades da palavra religião, né? Então não se sabe assim exatamente qual das duas que são, mas seja religare ou relere do latim, né? É religar ou reler a própria vida. Então, se religião é a possibilidade de rever a vida, quando você se coloca na frente a um filme e você chora, você ri, porque você se coloca no lugar do outro. Quando você ouve uma música, você se emociona, porque você se coloca no lugar do outro. Quando você vê um quadro, quando você vê um diálogo, seja essas formas, a dança, seja essas formas de arte, ou mesmo a arte do encontro, como, por exemplo, estar aqui agora com vocês. Ouvir vocês é uma maneira de me colocar no lugar de vocês. As pessoas que estão tendo a oportunidade de ouvi-los também têm essa chance de se colocar no lugar do outro, né? De saber como que é uma vida que não é a sua própria, sair um pouco do seu próprio mundo. Por isso que eu acho maravilhoso isso de poder fazer entrevistas, porque é a possibilidade de, entre pontos de vistas, trazer aqui vidas que tem muito a dizer, tem muito a contar. Porque tem uma coisa que o Marcelo Lírio falou, eu sempre repito isso. Ele falou numa entrevista aqui que o legal de ser artista é que a gente desmistifica um pouco a ideia de que artistas são pessoas eleitas, são pessoas à parte no mundo, pessoas que, sabe, como se fossem ETs que surgem assim na nave da Xuxa.
Então, não, são pessoas assim que fazem química na Unicamp, são pessoas que estão na quarentena no ABC, são pessoas que estão aqui atrás da tela do computador fazendo a sua parte para não espalhar, né? Porque não é uma gripezinha. Então, são pessoas assim que humanas, que têm muito para contar, que tem toda uma história de vida para poder compartilhar, né? Desculpa, eu sei que eu sou entrevistador, mas eu não pude resistir. Bueníssimo. E só colocando um ponto na questão da religião, né, conforme foi a pergunta, muitas vezes a religião segrega muito mais do que une, né? Isso é bem nítido na sociedade que a gente vive. E se você não crê numa determinada entidade, se você não seguir determinadas regras estipuladas por um grupo ainda que pequeno, né? Você é segregado ao intuito que em teoria não era para ser esse, mas na prática acaba sendo, né? Infelizmente. Aqui. Eu vou colocar mais algumas perguntas antes de pedir para vocês cantarem de novo. Opa! Pode ser? Pode ser. Ó, aqui, ó, só uma coisa. O Adrian deu palmas para vocês, bateu palmas para vocês. É nóis. E ele está fazendo uma pergunta aqui. Mr. Kill e Casey, vocês pretendem mudar de estilos musicais ou vão levar para o resto das vidas esses estilos que vocês gostam? Quem começa? Eu ou você? Quem fala pra mim? Começar. Então, assim, o que eu quero fazer daqui para frente é estar misturando o meu rap com diversos outros estilos musicais. Eu conheço gente no meio do rock, no meio do reggae, do funk. No meu bairro tem grupo de samba e de pagode, inclusive grupo já conceituado, né? Já conhecido. E sim, o que for possível tá agregando dentro do meu rap, eu vou tá agregando. É spoiler do que eu vou lançar mais para frente. Melhor não falar muito mais. Spoiler. Eu vejo a música como uma coisa única, né? Tem vários gêneros e tal, mas eu vejo como uma coisa única. Então eu não vejo por que não misturar coisas, eu não vejo por que não diferenciar coisas, mudar o tempo todo. Nós, como seres humanos, somos mutáveis o tempo todo. Então a gente muda o tempo todo de pensamento, muda o tempo todo de cabelo, de roupa, de vida, de percurso, de tudo. Então eu não vejo por que não a gente olhar, ter outras influências e não adaptar e não aprender com tudo isso também, né? Eu acho que eu não vejo como nada de errado você agregar outras influências, né? Eu acho que o meu disco Drama que eu lancei é justamente tem essa proposta, né? Porque lá tem várias coisas muito diferentes. Então tem gente que é mais do R&B, tem gente que é mais do rap mesmo, tem gente que é de bandas mais pop rock. A música mesmo que eu lancei na sexta-feira, o clipe, né, da música que tá no disco, é uma coisa misturada com uma banda de pop rock, né, que é o Bruno Lucas da banda Groove. Então ficou uma coisa bem legal, né? Na verdade é um dos trabalhos que eu mais gosto e aí isso para mim provou que misturar as coisas dessa forma seria um dos passos principais para nós mesmos aprender, né? Nós mesmos aprendemos com tudo isso, né? A ideia de começar a compor no piano, né? Eu tô com meu violão, mandei meu violão arrumar aqui no luthier para começar a estourar e tentar compor coisas cada vez mais sinceras também. E para mim é isso, né? A arte para mim é uma coisa que tem que ser sincera. Então, a minha ideia de fazer tudo isso e mudar alguma coisa ou aprender cada vez novas coisas é justamente para ter uma coisa cada vez mais sincera, né? Se o gênero eu vou chamar de rap, ou se eu vou chamar de acústico, ou se eu vou chamar de, sei lá, música no tecladinho, não sei. Independente do que seja, para mim vai continuar sendo arte, vai continuar sendo música e vai continuar sendo uma coisa sincera que sai de dentro de mim. Aqui tem duas. O comentário do Adrian, massa. Também acho. Aqui tem duas perguntas que eu acho que elas conversam entre si. E assim, eu vou começar aqui pela Jennifer. Para os dois, se rap está com vocês não sentem oprimidos? Crioulo, mais uma vez, né? Uma referência ao crioulo.
E tem aqui, já passou por algum momento difícil na carreira? Eu sei que já são 2 perguntas, mas eu queria emendar e fazer mais uma terceira junto, se não for muito abuso. Já... Beleza. Ser artista é também lidar com o sucesso e com o fracasso, né? É você, assim, tem vezes que você escolhe uma música e aquela música parece que não escolhe você. Não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Vocês ouvem uma música, vocês falam, nossa, essa música, eu preciso cantar essa música. E aí você vai, se dedica, tal, tendo um trabalho, e aí acaba, às vezes, não dando certo. Então, ou seja, ser artista é lidar com o que dá certo e com o que dá errado. E esse dar errado pode vir, inclusive, em forma de opressão, em forma de não aceitação da sua arte, do seu trabalho, né? Porque tem umas certas pessoas que acham que a arte tem que seguir um moldezinho ali pré-feito, né? Como se a arte fosse uma forminha de gelo que você coloca ali, e aí todos têm que ter o mesmo formatinho, assim, né? Então, vocês já lidaram com dificuldades na carreira de vocês, e como que vocês lidam com isso? Bom, pode começar aqui. Bom, acredito que em relação à dificuldade, o que mais... Agora ajustei melhor a câmera. Porque a maior dificuldade foi o que eu citei para você em 2017, que eu tava bem com relação a shows, divulgação de música e tudo mais, e aconteceu aquele fato que acabou me atrapalhando, fazendo perder contato com outros artistas, contato com pessoas que que são organizadores de eventos que poderiam estar me ajudando de alguma maneira, né? O fracasso não é nem com questão de uma música em particular. Claro, sempre tem alguém que vai te questionar, que vai falar, tal música é ruim, que você não leva jeito para isso. Isso já é meio que normal. Mas o maior fracasso, né, que eu posso te dizer foi isso, de estar perdendo contatos com pessoas importantes, né, para mim, que acabaram atrapalhando o meu andamento com relação à divulgação do meu trabalho, que acredito que nos momentos de fracasso, apesar de parecer complicado, mas a gente tem que tirar um tempo para a gente, repensar algumas coisas para depois vir com outra cabeça e estar agindo de uma outra maneira para não se deixar bater, né, com os fracassos que sempre vêm, sempre acontecem de nos atingir. A gente tem que estar preparado. Nem sempre a gente está, quase nunca a gente está, na verdade. Mas é um momento que a gente tem que tirar para a gente pensar se o que a gente está fazendo é certo, como a gente vai agir daqui para frente, qual vai ser os próximos passos para a gente não se afundar. Eu acho que é um pouco disso que o Casey falou, né? A questão de sucesso ou fracasso, né? Eu costumo enxergar de uma maneira própria, né? Digamos assim. As pessoas costumam perguntar muito se a pergunta que jamais ouvi na vida inteira e se não der certo, né? E aí eu fiquei pensando, refletindo sobre essa frase, e eu trouxe uma coisa com ela que é tipo, o que seria dar certo, né? Na raiz da coisa. O que é dar certo para mim? Né? Para mim, dar certo é fazer o que eu quero, né? Conseguir expressar uma arte sincera, conseguir ir lá e gravar, conseguir produzir, conseguir fazer o que eu quero e expressar da minha maneira, né? E isso eu já faço, né? Então, para mim, se eu já logro, eu já consigo chegar e fazer isso, para mim já deu certo, né? Agora, se você está falando de uma estratégia comercial, de uma estratégia de marketing, de uma outra coisa que tem muito a ver com coisas um pouco mais burocráticas em si, né? Aí já é uma outra história, né? Mas para mim, fazer o que eu quero já é dar certo, né? E aí é um pouco do que o Casey falou, de que você faz algum trabalho, olha para ele, repensa o que tem de bom e continuar fazendo ainda mais o que tem de bom, né? O que pode melhorar, também melhorar. Então é um constante aprendizado, né? Eu, por exemplo, estou num corre grande que ano passado, fez um ano que eu
abrir meu próprio selo, só que eu nunca nem movimentei nada, né? E aí essa última semana que saiu o site, né? E futuramente, quem sabe com esse selo eu não consiga utilizar coisas que eu aprendi nesse percurso para ajudar outros artistas também, né? Então a ideia, na verdade, é sempre essa constante. Então, dar certo ou errado é muito referencial. É muito referencial, é muito de quem está perguntando, é muito do sentido que cada um dá para essas frases, para essas palavras, né? A minha, para mim, é essa que eu falei. E voltando um pouco para trás do assunto que a gente fala, né? A arte salva a vida de muitas pessoas. E em questão de sucesso, como o Mr. Kill falou, muita gente, quando fala o que é dar certo, a primeira coisa que vem na cabeça é meio que uma resposta automática, é ganhar dinheiro com a sua arte, conseguir viver daquilo. Normalmente a primeira coisa que vem na cabeça é isso, né? Mas, no meu ponto de vista, acredito no Mr. Kill também, se você atinge uma pessoa com a sua música ou com outra, qualquer expressão de arte que seja, e a pessoa se sente tocada, você fala, nossa, sua arte me salvou de uma determinada maneira. Isso vai muito além daquilo que a gente espera. Eu recebi uma mensagem esses dias no WhatsApp, assim que eu lancei um clipe, ela falou, nossa, sua música me faz ter esperança para continuar. Uma amiga minha que tem problemas de depressão, sabe, e não vê muita saída para as coisas, e eu recebi essa mensagem no WhatsApp, eu falei, pô, uma pessoa que eu já consegui ajudar já é uma puta de uma vitória, sabe? Vai além do que a gente espera. Isso é sucesso. Eu acho que essa é a definição, né, de sucesso. Exatamente. Gente, vocês podem cantar mais pra gente? Antes da gente encerrar? Bom, Quis começar agora. Eu tô pensando qual música que eu posso cantar agora. Você quer que eu peça para o Mr. Kill para ele cantar, então, enquanto você vai pensando? Pode ser, sim, eu não vou me importar. Mas eu também tô pensando. Não, eu tô vendo aqui, provavelmente, se for apresentar uma, vai ser a que eu lancei o clipe, né? Que tem a voz do incrível Bruno Lucas, da banda Groove. Deixa eu ver se eu acho aqui o bendito instrumental. Deixa eu ver... Ai, gente, é que eu tenho 3 instrumentais diferentes, eu não sei qual é o certo. Calma aí. Não, que bom, né? Na falta de um tem 3. Não, é que são versões, né? Tem uma versão que é clean, sem uma voz, tem versão que tem a dublagem da voz da outra pessoa. Então eu fico meio sem saber. Mas deixa eu ver. Meu Deus, calma aí. Tudo certo. Estamos na alcançada. Eu pensei em uma, mas não tenho instrumental. Vou só papel, colocar. Às vezes eu canto aqui nas lives. E aí eu nunca usei instrumental. Eu tô procurando aqui, gente, calma aí. Eu acho que eu descobri qual que é o instrumental certo. Tá tudo certo. Calma aí, vou mutar aqui. Gente, aguarda. Casey. Oi. Como que faz para ter acesso aos seus trabalhos? Como que é possível? Bom, as pessoas podem estar pesquisando no YouTube, tá digitando meu nome na barra de pesquisa mesmo. Casey RPC, igual tá aqui no vídeo, né? Elas vão estar achando clipes, participações com outras pessoas, tudo mais. Ou ela pode estar pesquisando nas plataformas digitais, que é o Spotify, o Deezer, o iTunes, a Amazon, até no TikTok, né? Que virou febre também, pode estar pesquisando por lá. Só digitar meu nome que já encontra. Perfeito. Depois, então, a gente coloca um link aqui. Beleza. Bom, certo? Dificilmente eu prestei essa música, gente, então bora lá. Bora lá. Depois vocês veem que o clipe tá bem legal em quarentena, gravado em casa.
Eu vivo um sonho, corro, sigo, quero percorrer. Eu vivo um sentimento frágil, forte no meu ser. Quero cada momento puro, além do querer. Não importa o que aconteça pra acontecer. Vivendo histórias gigantes como ninguém é. Mudando o rumo de tudo que me vier. Eu sei exatamente onde anda minha fé. Nada for um coração que já anda de ré. Meu sangue pulsa cada segundo em 1 milhão. Eu sigo firme sabendo que nada é em vão. Onde cheguei eu vivo pela minha gratidão. E onde chegarei ainda muitos chegarão. O mundo segue cada passo do meu coração. Não tem espaço para todos que me disserem não. Eu sei muito bem onde ando e onde é contramão. A cada porta que se fecha outras se abrirão. Chegue, te carrega pra longe de você. Mas sempre tem, sempre tem. Tu já se perguntou até onde já chegou? Ou quantas vezes a própria resposta encontrou? Qualquer pergunta à frente nunca te intimidou? Você já contou quantas pedras que você já passou? Eu sei é foda, mas tu mostrou como vai jogar. O mundo se renova sempre que você sonhar. Eu não quero saber de todas suas lágrimas, mas sim de cada sorriso que veio pra ficar. E se tudo em um momento fosse acabar? O mundo é tão subjetivo quanto ideal, e tão real como qualquer espaço virtual, onde o amor parece como algo surreal. Eu sigo pelo meu espaço pra poder sonhar. Eu sei que tudo é pouco pra quem quer encontrar. Eu quero tudo e vou ter tudo que eu procurar. Não importa quantos muros tiver que derrubar. Chegue, te carrega pra longe de você. Sempre vem, sempre vem. Chegue, te carrega pra longe de você. Pra brilhar outra vez. Pra brilhar outra vez. Pra brilhar outra vez. Boa. Gente, essa música ela é muito especial para mim porque ela foi uma das últimas gravadas do Disco Drama e era um momento que estava sendo muito complicado para mim e também para o Bruno Lucas, a banda Bruno, estava tendo problemas com a banda e foi uma música que realmente meio que reergueu assim os ânimos de ambos os lados, né? Porque fala justamente sobre isso, sobre brilhar uma outra vez, né? Sobre meio que renascer mesmo, refazer as coisas e ressurgir, né? Então, enfim, essa música eu tenho um carinho muito especial por ela e pelo Bruno também, que fez parte desse projeto. E escutem que sexta-feira eu lancei um clipe gravado em casa dessa música, então vamos lá depois no YouTube. Só queria destacar aqui, olha, o Marco Antônio Dutra, ele escreveu aqui, olha, salve Kill. Grande Manutinho. Saudade do Manutinho. Firmeza total. Firmeza. Aqui, olha. Nossa, Manutinho é uma pessoa muito foda. Manutinho, eu posso dizer que é uma pessoa incrível, uma pessoa que eu aprendi muito. Eu acho que eu sinto muita falta da época dos rolês em Campinas, rolês de rap lá, né? Por mim, eu quero que essa quarentena acabe logo e que tenham mais e mais para que eu possa ir para Campinas e tá curtindo esse rolê também. Esqueceram dos pobres. Manutinho
Mano Tim junto com o Dr. Sinistro, que são duas pessoas que são história no rap de Campinas. Isso Sim, Dr. Sinistro e Mano Tim são pessoas que eu posso bater no peito e falar que são pessoas que eu aprendi muito. Olha, sendo assim, Marco Antônio Dutra, ao vivo e a cores, só quem é da década de 90 vai entender o que é isso, né? Porque as pessoas mais jovens não vão lembrar o que é uma televisão preto e branco, né? Tinha Isso aí não é verdade. Mas, de qualquer forma, o Marco Antônio Dutra, já tendo em vista essa referência que eu estou recebendo aqui, maravilhosa sua, já fica aqui até um convite para você conceder uma entrevista aqui também para o portal Cidadão Cidade. Né? Primeira vez que eu faço isso, assim, ao vivo e a cores, já convidando uma pessoa aqui. Se você tiver um tempo na sua agenda, tiver disponibilidade, possibilidade, já está convidado para conceder uma entrevista aqui também, para compartilhar com todos nós aqui esse ensinamento que você passou para o Mr. Q aqui. Beleza? Ele colocou aqui, valeu. Valeu, eu vou considerar como um sim. Acho justo, tenho certeza que o Mano Tim tem muita coisa para contar. Aqui, olha, Jennifer Francisco está dizendo, Mr. Kill, você lembra bastante o Eduardo do Facção Central cantando. Poxa, obrigado, agradeço muito a referência. E a Jennifer, ela colocou aqui uns links aqui de vocês, tá? Nos comentários. Grande Jennifer. A Jennifer, eu posso dizer que ela já faz parte do time aqui do Cidadão Cidade, ela já foi entrevistada, agora também é entrevistadora, vai participar de um programa no final de semana que vem, então ela vai estar fazendo parte da equipe do Cidadão Cidade, Jennifer. Já deixo aqui público e minhas boas-vindas para você. Porque só aqui que isso acontece, a pessoa chega aqui para ser entrevistada, já vira entrevistadora, depois já vai... Exato. Aqui, olha. Olha, já tem uma resposta aqui, ó. Marco Antônio Dutra. Firmeza, mano. Vamos trocar umas ideias sim. Opa, que beleza! Bom, acho justo. Chegando aí também para somar. Ele tem história. O Mr. Kill, olha só, tendo em vista que você contou a história aqui dele, né? Que você tem essa referência, se você quiser dar um pulinho aqui e de entrevistado passar a ser entrevistador, também pode vir, tá? E você também, Casey, se você quiser também, fique à vontade. Aí a gente combina no dia que a gente for fazer a entrevista com ele aqui, aí vocês dão um pulinho de entrevistados para entrevistadores. Bueníssimo, bueníssimo. Eu tô fazendo... Já peguei caneta e papel e já tô fazendo roteiro aqui, ó. Opa! Tô vendo? Vamos ver, já. Tá azeite, ó. Ó aqui. Ó, o Adrian está perguntando se eu pretendo cantar também. Adrian, assim, eu posso até arriscar. Hoje eu tô com a voz um pouco, não tô com a garganta 100%. Treinei, não me preparei, assim, sabe? Eu sou aquela pessoa que eu meio que me preparo. Eu tenho toda uma preparação psicológica e tudo. Eu posso tentar cantar uma. Mas já assim que não vai ser aqui. Olha, Jennifer dizendo obrigada, de nada, seja bem-vindo. Aqui, olha, o Marco Antônio Dutra, que da hora. Também acho, faço dessas minhas palavras, estou adorando. Aqui, bacana, bom sucesso para vocês. Bom sucesso para vocês, viu? Já tá. Obrigado, Adrian. E aqui, olha, Tescão FRCO Silva, salve, Casey. Salve, mano. Firmeza. Fortalece bastante aí no rap. Fortalece bastante o meu trampo. Mano, é foda. Esse cara é da hora. Um dia, eu ainda tenho um sonho de cantar, sabe? Sonho de cantor. Eu tenho um sonho. Tem uma música que eu vou deixar aqui de surpresa. Do Mr. Kill, eu já comentei isso com ele já. Que eu tenho um sonho de cantar uma música sua, Mr. Kill, junto com você um dia. Sabe? Quando a gente for fazer a entrevista aqui do Marco Antônio, aí eu vou querer ensaiar para ser uma surpresa aqui, sabe? Aqui, ó. Pode fazer a versão depois. Quando acabar a pandemia, a quarentena. É a música a cada dia? Se der show de novo, aí já dá para fazer essa dupla aí. O Mano Tim conhece a música a cada dia. O Mano Tim conhece. Também. Essa conhece. O Case também conhece, todo mundo conhece. Essa música é vanguardista, essa música de 2013.
É a Mas primeira só música a que eu primeira gravei. música que eu ouvi, sua. É a primeira que eu gravei. Sim. Produtividade total, né? Então, gente, essa música também é muito importante para mim. Foi o pontapé inicial de quando eu não sabia nem o que fazer, e aí criou-se o grupo Lendários do Rap com o Caveira e com o David, que era um outro humano ali de uma quebrada que eu esqueci o nome, mas aí a gente foi gravar com o Frank, e dali surgiu Quem Vos Fala, essa criatura aqui chamada Mr. Kill, que alguns traduzem como Senhor Morte, mas quer matar outras coisas. Eu tô pegando aqui assim, olha, eu vou pegar uma música para cantar enquanto aqui. Eu vou pedir só um segundinho agora da paciência de vocês, que eu vou pegar uma música minha para cantar, tá? Ah, tá bom. Tá tranquilo. Porque eu não tinha me preparado aqui. Bom, aqui. Então eu vou cantar, já sei. Vou cantar uma do Paulinho da Viola. Beleza? Beleza. Assim, meu sonho seria conseguir cantar rap, mas assim, sério, que eu não. Eu tenho um receio, porque eu acho que eu não consigo, não sei explicar, sabe? É uma limitação minha. Eu acho tão maravilhoso, assim, sabe? E eu não consigo. Eu sinto que eu preciso bater para ter voz para isso. Não tenho voz para isso tudo, sabe? É a sensação que eu tenho. Não sei se é uma paranoia minha, mas eu vou tentar cantar então um sambinha aqui para nós, tá? Ó, aqui, ó. Salve, dose letal, Tescão, pode crer. Marco Antônio falando. Outra aqui. Fala para mim de onde que é esse programa de Sampa. Ele não sei, acho que não conhece a sua página, creio eu. Apresenta aí. Apresenta aí, Pedro. Eu vou tentar. Silêncio, por favor, enquanto esqueço um pouco a dor do peito, não diga nada sobre os meus defeitos. Eu nem me lembro mais quem me deixou assim. Hoje eu quero apenas uma pausa de 1000 compassos para ter as meninas e nada mais nos braços. Só esse amor assim descontraído. Quem sabe de tudo não fale, quem não sabe nada se cale. Se for preciso eu repito, o que hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer um samba sobre o infinito. O que hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer um samba sobre o infinito. É isso. Boa! Bueníssimo. Gostei. Aqui, ó. O Marco Antônio tá falando aqui. Ele perguntou qual que é o programa de Sampa. Qual o programa de Sampa que isso aqui falou? É isso? Não, eu acho que ele deve. Não sei se ele está achando que o programa Cidadão Cidade é de Sampa. Então. Não, eu não conheço. É entrevista de Campinas. Por quê? Surgiu como uma necessidade de. Porque, assim, em Campinas só existe uma mídia oficial, que é o jornal Correio Popular. Né? E sendo que esse jornal ele tem, do meu ponto de vista, uma visão muito enviesada das coisas, não tem uma área de cultura de arte com devido espaço para as pessoas aqui da cidade, inclusive. Então começou com essa necessidade de extrapolar um pouco esse meio de comunicação, muito embora eu tenha minhas dificuldades, uma tremenda timidez, tremenda dificuldade de chegar aqui e colocar o padrão aqui, não.
mas eu achei que eu tinha que superar essa timidez, esses problemas, porque mais importante do que isso era a necessidade de de abrir um canal de comunicação. Gostaria de aqui salientar a Ana Lúcia Messias Vieira, minha irmã, que está assistindo a nossa entrevista, que deu palmas aqui. Obrigado, Ana Lúcia, obrigado pela sua força, viu? A gente não está se vendo por causa dessa quarentena, então a gente não pode se ver ao vivo a cores, mas eu vejo você acompanhando aqui os vídeos sempre, viu, minha irmã? Obrigado aí pela força. Queria dizer que vou ter que sair agora, mas vou deixar meu zap. Ah, então tá. Não, sem querer eu já pus o zap dele para todo mundo. Então tá, amigo. Depois eu entro em contato com você. O Adrian está dizendo muito bom. Valeu. Pode. É isso mesmo, Kio. Você é de Campinas? Melhor ainda. Eu não sou de Campinas, eu sou nascido em Brasília. Mas, assim, eu vim para cá tão cedo que eu posso dizer que eu sou um campinense também. Campinense. Brasília é o quê? Brasiliense? Brasiliense. Tem gente que fala que é candango, mas candangos foram os que ajudaram a construir Brasília. Ou não, ok. Não, quando eu falo para as pessoas... mas não é tanto assim. É que Campinas é campineiro, na verdade, né? As pessoas falam, quando eu sou de Campinas, perguntam se é campinense. Aí eu falo, não, gente, não é campinense, é campineiro. Não, eu tô brincando. Foi uma zoeira interna. Mas hoje eu sou andreense já. Eu sou Santo André. Tô brincando. Nunca renego minhas origens. Considero que sou campinense também. Ok, Zi. Você já sabe qual que você vai cantar pra gente? Eu lembrei de um verso de um trabalho um pouco antigo. Não é um trabalho meu, é um que eu tenho uma participação com outros MCs daqui de Campinas mesmo. Se eu procurar no YouTube, tá como Pfeiffer Interior. É um trabalho que eu gostei de fazer, né? Como? Desculpa, não entendi. Para quem for pesquisar no YouTube, esse trabalho está escrito como Cypher Interior. Caso a pessoa, quem estiver assistindo tiver interesse em procurar, tem participação minha, do George MC, do rapper Brandon de Indaiatuba, da Jenny Zion, que é uma artista já constituída na cidade, participação minha e participação do amigo meu Vicente, lá de Vinhedo, que tinha um grupo Âmago Rap. Ficou um trabalho bem legal. E eu não tenho instrumental aqui comigo, mas pode ser a capela mesmo. Pode ser no gogó. Eu faço instrumental aqui. Tô brincando. É mais ou menos assim, ó. Para chegar no topo, não esqueça das raízes, visão de rua, sistema negro. Eles me deram minhas diretrizes para caminhar, sem fraquejar, me esquivando de todo o mal. Meu inimigo tá lá no Congresso Nacional, Temer, Aécio Neves e Eduardo Cunha são bandidos classe A. O povo é sua testemunha de acusação, irmão. Então, esse não me olha torto e diz na minha cara que bandido bom é bandido morto. A ignorância é algo cultural, passa os dias, passa os anos e continua tudo igual país invadido e não colonizado. Esse é o Brasil, onde a tendência é dar tudo errado. Em meio a tudo, o rap ainda resiste e eu espero que um dia a mensagem que a gente transmite chegue a seus ouvidos e mude a sua vida e faça se encontrar no final do túnel uma saída. Bueníssimo. Nos versos dava para colocar também Bolsonaro, né? Sim, verdade. E na época ele ainda não tinha virado estourado como estourou, né? Mas eu tenho um guardado para ele. Spoiler, tem uns guardados. Já fica aqui o pré-convite. Ele dá tanto recurso para escrever alguma coisa, né? Tanta coisa uma atrás da outra. Então, o que não falta nesses tempos é ideias para estar criando letra. Tem, é que, nossa, eu não posso falar muito. Tem uma outra que eu vou lançar com 2 amigos meus, né? Para quem conhece, é o Renan Duarte e o NP.
ao Cubo, 2 artistas já conceituados na cidade. Gravei uma com eles que, olha, não particularmente falando, tá chique. Tá chique, tá bonito. Gente, olha, falando em trocar ideias, vocês são os cidadãos cidade. A ideia é essa. Eu sou um entrevistador aqui. Hoje eu poderia tranquilamente me retirar e deixar só vocês falando, sabe? Eu estou aqui como mais assim, tipo, com a ideia da gente conversar todos juntos, e porque eu também não sou bobo, então eu aproveito a oportunidade para poder conversar com vocês. Porque eu estou aqui para aprender com vocês. Eu gostaria de agradecer Case RPC. Gente, eu já tenho os links aqui para as pessoas que quiserem pesquisar. Jennifer já também cidadã cidade. Ela colocou aqui os links para vocês, para facilitar. E aí, a partir deles, tem outro universo de músicas que vocês podem descobrir, compartilhar. Nós precisamos dar as mãos. Como disse o Casey durante a entrevista, né, essa coisa de ver como uma outra pessoa da mesma área, como alguém com quem eu vou competir. Isso é uma das maiores maldades que o capitalismo traz nas nossas vidas, que é a gente entender a outra pessoa como um competidor, como uma competidora, e não como uma pessoa que pode nos ajudar. Afinal de contas, tem muita gente que fala assim, porque ninguém solta a mão de ninguém, e são as primeiras pessoas a soltarem a mão da outra pessoa quando entendem ela como uma competidora. Então, não é uma competição, é uma união de vozes, é uma união de artistas, é uma união de vidas. É disso que se trata. Então, eu gostaria de agradecer a vocês pela presença e dizer que eu fico muito feliz que vocês tenham generosamente concedido o tempo de vocês. E já fica aqui um pré-convite para, quando for fazer a entrevista do Marco Antônio Dutra, para vocês darem um pulinho para o lado dos entrevistadores. É sério. Com certeza. Beleza. Com certeza. Farei o possível para estar participando dessa próxima entrevista. E eu quero agradecer ao espaço, né, para a gente estar podendo estar trocando essas ideias aqui. Agradecer a todo mundo que pôde assistir, aos que comentaram, mandaram perguntas, né? E é isso, todos nós somos elos de corrente. E quanto mais unidos a gente conseguir ficar, mais força a gente vai ter para chegar nos objetivos em comum, né? E é isso. Obrigado, Pedro, pela oportunidade. E estou aqui disponível, que alguém precisar de mim para qualquer coisa. Tiver no meu alcance, estou aqui. Eu também, viu? Eu também estou disponível aqui. Gente, eu queria também agradecer aí por esse domingo, né, a gente trocando uma ideia. Acho que é sempre muito bom ressaltar que tem espaço como esse para falar, para expressar, para mostrar para as pessoas o tipo de conteúdo que a gente quer passar. Eu acho que é sempre muito positivo e sempre agrega muito, né? Ajuda a gente a entregar valor do que a gente quer fazer, né? Do que a gente quer entregar. Então, mais uma vez, agradeço aí, Pedro, Case, aí pela presença, todo mundo que esteve aí. Olha, gente, eu faço das palavras deles as minhas, e eu vou começar aqui agradecendo a Jennifer Francisco, suas perguntas pertinentes, ao Marcelo Lírio, que amanhã vai ter um programa às 7 horas da noite, o programa Entrevistarte. Gostaria de agradecer ao Adrian também pelas suas colocações. Gostaria de agradecer ao Marco Antônio Dutra. Vou entrar em contato com você, sim, a gente combina o nosso bate-papo. E ao Tescão, gostaria também de agradecer. E a minha irmã, a Lúcia, que está sempre dando força, que está sempre presente. A gente não está se vendo agora durante esse período de isolamento social, mas o amor não se isola numa casa, em 4 paredes. O amor, ele transcende. Então, eu gostaria de agradecer também pela sua presença. Gostaria de agradecer a vida por ter proporcionado a possibilidade de estar aqui com vocês hoje, compartilhando esse momento.
Eu vou caminhar para o momento mais difícil da live, que é o momento de encerrar, porque eu tenho que apertar um botãozinho aqui e dói no meu coração de ter que apertar esse botãozinho. Então, Triste. até a próxima. Até a próxima. Gente.